quadro Mais Mulher. Para explicar um pouquinho o assunto, a gente convidou o advogado Marcos Pavinato, que é especialista em direito criminal e morou na Europa por quase 11 anos, e também a doutora Mariana Amaral, que é psicóloga clínica, supervisora e coordenadora de pós-graduação. Gente, obrigada por vocês terem vindo, é um prazer recebê-los. Doutor, vamos começar com o caso, exatamente sobre o que aconteceu e sobre essa repercussão absurda que deu. Uma coisa que me chamou muita atenção é que quando a gente teve a primeira notícia, a gente ouve falar agressão sexual, a gente não ouve a palavra estupro. Isso porque na Espanha é considerado assim? Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, Sara. Eu que agradeço e parabéns por abordar esse tema, né? É um tema que infelizmente tem que ser constantemente discutido, né? E respondendo, na verdade é estupro, só que a palavra estupro em espanhol não existe, seria violación. Então eles tratam tudo como agressão sexual. Entendi. Eu vou explicar até, inclusive, a questão da nova lei. Eles têm uma lei novíssima lá de 2022 que fez uma alteração em crimes sexuais. Tá. Se esse caso tivesse sido julgado no Brasil, a sentença teria sido diferente? Teria sido provavelmente maior. O Brasil, em termos de pena, ele pega bem mais pesado. Esse crime na Espanha, a previsão de pena é de 1 a 5 anos para qualquer tipo de agressão sexual. No Brasil, começa em 6 anos, é de 6 a 10, em casos de estupro. E nesse caso, esse valor que ele teve, que ele foi condenado a pagar e o tempo que ele ficou, e essa repercussão que deu, é porque ele é uma pessoa famosa, é porque ele teve um benefício? O que a gente pode falar? Com certeza a repercussão sim, né? Sim. Mas a questão dos 150 mil euros que foram pagos, na Espanha há essa possibilidade de você atenuar a pena indenizando, entendeu? Então, foi uma questão de estratégia também. Eu acredito que isso foi até uma questão de negociação entre o Ministério Público e eles lá. Não foi, por si, um acordo perfeito. Tá. Tem a possibilidade de ser feito um acordo. Não foi feito, mas eu acredito que essa recomendação de pagar os 150 mil euros foi meio que ali uma sugestão do Ministério Público de lá. É uma possibilidade que no Brasil não existe. Não existe, não né? existe. E lá existe para todos os tipos de crime ou para alguns crimes específicos? Olha, eu acredito que para todos os tipos de crimes, principalmente os patrimoniais, né? Que essa é aí que entra a diferença no Brasil. Uma indenização caberia caso fosse comprovado que houve lá um dano material, um dano moral, né? Agora, inclusive, ela vai ser... essa foi a indenização. Eu até vi a informação que falou que ele vai pagar. Não, ele já pagou os 150, né? E vai ter que pagar uma outra multa, que essa fica para o Estado. Fica essa... Pelo que eu vi, Sara, vale a pena eu dizer aqui que é o seguinte, toda informação é baseada no que eu peguei da imprensa de lá, porque nós não temos acesso aos autos. Sim, sim. Doutor Marcos, obrigada por ter vindo, tá? Mariana, obrigada também por vir. Acho que é um assunto muito importante a gente falar, porque, novamente, a gente está falando de um caso de violência contra a mulher, a gente está falando novamente de um caso de uma pessoa que tem um certo poder, um poder notório de nome, é famoso, tem dinheiro, e que às vezes acaba se safando, levando uma pena mais leve do que talvez devesse levar por acontecer uma coisa dessa. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem vários casos de feminicídio, violência doméstica, e ao invés do assunto diminuir, parece que só tem aumentado. Boa tarde, Mari. Boa tarde, obrigada, Sara. Realmente, e não precisa ir muito longe, né? Aqui em Londrina mesmo, a gente vê semana após semana casos acontecendo, né? Antigamente, as pessoas elas tinham um pouco menos de senso crítico a respeito disso, né? Então, os homens cometerem crimes contra a integridade das mulheres, durante muito tempo na nossa sociedade foi considerado algo mais brando, porque é coisa de homem é mais violento, homem age por instinto, mas com o passar do tempo nós estamos adquirindo muito mais educação a respeito disso e entendendo que o homem e a mulher têm um papel igual e têm direitos iguais na sociedade, né? Então, realmente, as pessoas elas têm olhado para isso de um jeito
mais crítico, tem denunciado mais, e isso é muito importante, né? Mesmo com esse aumento das denúncias, com esse aumento da visibilidade, infelizmente a gente vê vítimas que não se pronunciam, que não se manifestam. E isso acontece porque o silenciamento dessas mulheres, ele começa dentro da própria casa. Né? É cultural? É cultural, com certeza. Né? Muitas mulheres, quando elas sofrem agressões de homens que são da família ou próximos, elas já são silenciadas, né? Elas já são caladas, são postas em dúvida, o que elas colocam é posto em xeque, e isso faz com que, né, as mulheres tenham muito medo, muita vergonha. Isso acontece em casa, isso acontece, infelizmente, na polícia, quando você vai prestar uma queixa, né? Então, em muitas camadas da sociedade, o relato das mulheres, ele é silenciado, ele é ignorado. E aí, isso faz com que muitas mulheres temam se expor. Fora a própria vergonha, é muito comum que as vítimas, elas se sintam também culpadas, né? Como se existisse algo que elas poderiam ter feito de diferente. Para ter evitado. Para ter evitado, sendo que não. Nós temos o direito de viver as nossas vidas plenamente sem sofrer nenhum tipo de violência, independente do nosso comportamento. A cada ano no Brasil, cerca de 822 mil pessoas são estupradas, ou quase 2 estupros por minuto. Isso eu tô falando do Brasil, tá? E mesmo assim, o nosso país não consta no ranking dos 10 países com o maior número de estupros no mundo. Ou seja, isso é horrível nos dias de hoje. A gente fala, pleno século XXI, olha o que a gente está vivendo, ainda existe isso. Como assim? A gente tem algumas laudas, alguns dados sobre o depoimento, porque o nome da vítima não foi revelado, né, em proteção a ela, mas o caso do Daniel Alves, nos depoimentos dele, doutor, ele entrou bastante em contradição, né? A gente tem uma coisa curiosa, é que o processo ele foi marcado pelas 5 diferentes versões apresentadas pelo Daniel Alves até a última apresentada no julgamento, na qual alega embriaguez. A vítima, por sua vez, ela manteve um único depoimento do início ao fim. Vamos ver, gente? Olha lá, vou mostrar aqui para vocês as versões do Daniel Alves. Na primeira manifestação, antes da prisão, o Daniel alegou que nem sequer conhecia a denunciante. Foi a primeira vez que ele falou, tá? Se não conhecia, então a encontrei e, sei lá, estranho isso, né? Essa primeira alegação dele. Olha a segunda, doutor. A segunda versão do depoimento, ele alegou que os banheiros masculino e feminino da boate tinham uma única porta e que ele havia entrado ao mesmo tempo que a moça. O jogador, no entanto, negou que tenha cometido o ato sexual. Aqui ele nega o ato sexual. Olha, dá uma olhada na terceira versão. Pode colocar pra gente a terceira versão. Quando ele foi falar a terceira vez o depoimento dele. Olha o que ele falou. Vamos ver. Vai mandando mensagem pra gente no 43 999520380 para você participar. Você pode tirar suas perguntas e dar a sua opinião também, o seu depoimento. Na terceira versão do Daniel Alves, após a prisão dele, ele admitiu a relação com a vítima, mas teria sido sexo oral e consensual. Na quarta versão, apresentada pela defesa do jogador, diz que ele manteve relação sexual com a denunciante com penetração, mas o ato foi consensual. Ou seja, ele entrou em contradição o tempo todo, né, doutor? E isso não poderia interferir no julgamento dele? Poderia e interferiu. Interferiu? Interferiu. Eu acredito, Sara, eu acompanho esse caso desde o começo. Eu acredito que houve muitas falhas, principalmente se tratando de uma pessoa como o Daniel Alves. Para começar, ele foi para a delegacia sem advogado. Então... Aí depois contratou, isso é o que me parece, o que eu ouvi lá, uma civilista, que não era especialista na área. Depois contratou um criminalista famoso, que, se eu não me engano, era o advogado da mãe do Messi. Isso eu vi em uma reportagem também. Por fim, essa advogada agora, que eu acredito que fez um bom trabalho para ele. Então, isso diminuiu muito a credibilidade dele. E vale a pena ressaltar que nos crimes sexuais, isso no Brasil, na Espanha, em qualquer lugar do mundo, o depoimento da vítima, né? O equilíbrio, ela manter o que ela disse, isso vale muito. Vale, né? Vale muito. Na quinta versão, Daniel Alves diz do julgamento, ele alegou realmente que estava muito embriagado na noite e que o ato tinha sido consensual. Ou seja, ele realmente entrou em contradição algumas vezes dentro dos seus 5 depoimentos que ele deu. O que fazer
em caso de violência, em caso de agressão sexual, em caso de estupro, a denúncia deve ser feita imediatamente? Imediatamente porque a pessoa que sofreu a agressão, ela vai ser submetida a exames, né, até para colher ali materiais, para ver se ela foi agredida. No caso do Daniel Alves, foi encontrado esperma no corpo dela e na roupa dela, entendeu? Então foi um fator primordial ali já para a acusação. Então, tinha testemunhas além das provas? Sim, testemunhas que estavam na boate, né, falaram, foram várias. Testemunhas ali abonatórias para falar bem dele também, que isso é muito comum, né, para dizer ali, isso faz parte do processo, mas o processo dele foi algo bem conciso, assim, bem complicado. Mariana, quando a gente fala da denúncia por parte da vítima, seja um caso de ato consumado ou não, não só, porque não é só, né, mas um assédio sexual, porque nunca é só. A dor da vítima é a dor da vítima e ela é inteira, cheia, só ela sabe o que ela está passando. Mas o ato de denunciar é algo muito difícil. A nossa justiça já é morosa e tudo que você tem que se expor é um ato de muita coragem e é muito difícil. Conheço várias mulheres que passaram por situações, mas nunca tiveram coragem de denunciar. Isso. E além de não haver punição e justiça, né, justiça nos termos que a gente tem legalmente, porque na verdade é algo irreparável que pode acontecer com qualquer pessoa, não existe reparação para isso, né? Mas a gente não tem uma justiça, não tem uma punição, isso acaba, não sei se encorajando, né? Mas as pessoas acabam pensando que não é muito... Não é algo tão sério, As pessoas... não é fácil, né? Não é fácil. As pessoas, elas não têm noção da dificuldade que uma mulher tem, né, para conseguir chegar, até pelo que o doutor falou, né? Não é apenas você relatar. Você muitas vezes vai ter que relatar algo íntimo, algo doloroso para outros homens, o que é difícil em muitos lugares, a gente vai ter que fazer isso para homens. Muitas vezes tem muitos relatos, né, das pessoas que estão ouvindo isso e falam, não, deixa quieto, talvez não foi bem assim, será que você não tinha bebido muito, né? E aí depois você precisa passar por exames médicos que são muito invasivos. Muito invasivos, né? É uma situação muito dolorosa. Todas as vezes que a vítima precisa depor, precisa falar sobre isso, pode haver revitimização, porque ela precisa vivenciar tudo isso. Ela se recordar é viver, você está revivendo um fato, está lembrando para poder contar. Está revivendo aquilo, ou seja, você sofre todas as vezes. Isso. É muito difícil, é muito delicado. E as sequelas vão para a vida toda. É muito importante que essas pessoas busquem acompanhamento psicológico, psiquiátrico quando necessário, que elas tenham uma boa rede de suporte, uma boa rede de apoio, né? E a gente vê casos de transtorno de estresse pós-traumático, casos de depressão, de ansiedade, de transtorno do pânico. Isso falando em termos de quadros clínicos, de transtornos. Mas muitas vezes essas mulheres podem ter dificuldade de ter relacionamentos amorosos, né? Elas podem ter dificuldade de se relacionar com homens de forma geral, com figuras de autoridade, né? Com pessoas às quais elas têm algum temor. Enfim, são muitos problemas e que essa mulher vai carregar uma ferida para toda a vida, independente de reparação financeira, independente do tempo que um homem desse fica preso, né? Ela vai carregar. Então, o nosso trabalho como psicólogos é ajudar a pessoa a entender qual foi o papel dela nesse processo, que é um papel de vítima, diminuir a culpabilização, ensinar ela a viver apesar disso, né? A carregar essa ferida que vai fazer para sempre parte da vida dela, né? Mas fazer com que ela continue a vida. E isso pode ser feito com bastante amor, com bastante carinho, bastante cuidado e também com apoio profissional. Antes da gente ver o depoimento do advogado de defesa da vítima, eu tenho um recadinho para você. Você sabia que o Hospital Veterinário da